Opa, Gustavo Faria do Coca Tech na área. Fala aí, Cocas. E aí, curtiu o evento da Apple ontem? Vai pegar o iPhone 7, vai pegar o iPhone 7 Plus? Vai encarar um Apple Watch segunda geração, o Series 2? Pois é, eu queria ter gravado ontem, mas, né, com aquela impressão do evento, mas acabou enrolando, ia gravar junto do Alexandre, mas acabou não batendo o horário, né? Combinar a agenda é complicado. E aí Bom, semana curta, você sabe, feriado aqui na quarta-feira, mas não foi feriado. Para quem acompanha a Apple, foi um dia agitado. Então, semana curta, com feriado, sem feriado real para mim. Feriado também nos Estados Unidos na segunda-feira, mas que não é um feriado. Resumindo a história, correria total. Mas eu devassei todos os detalhes do evento e é isso que eu quero te passar agora. O AirPods é Bluetooth ou não é? Esse iPhone Plus tá se distanciando mais do iPhone padrão, né? O seu irmão menor. Será que a gente vai ter aquele papinho do iPhone Pro? Será que tem alguma coisa aí no horizonte? Será que vale a pena o Apple Watch 2? Será que eu vou pegar o Apple Watch 2? Será que eu vou pegar o iPhone Plus? Vou contar tudo isso pra você no cast de hoje. Antes, deixa eu registrar que eu já tô com o iOS 10, já tô com o WatchOS 3. A GM já tá tudo disponível pros betas, pros desenvolvedores. Eu tava com o iOS 10 no iPad, não tava no iPhone, nem tava no Apple Watch, pra, né, de repente, perder um token de bancário, alguma complicação assim. Vamos segurar um pouco. Mas saindo a GM, e outra coisa também que me fez optar por colocar a GM, né? Eu tava querendo colocar só no dia 13. Era que o meu iPhone ele começou a dar umas agarradas, né? Ele tava meio lento. Tem aí uma semana mais ou menos. Depois que eu coloquei a 935, ele começou a ficar meio esquisito. Eu falei, acho que eu vou colocar um DFU. Aliás, outra coisa, como é que a gente faz DFU? Agora que não tem mais o botão Home, não é mais um botão físico, né? Ele é por software e por software ele pode travar. Vou contar isso. Vou contar isso pra vocês já. Mas, vou fazer um DFU. Antes de fazer um DFU, né? Já que tá ruim, que tal se eu fizer um reset nas configurações, né? É aquele esquema que eu falo pra você, vai aos pouquinhos, vai devagarinho, redefine as configurações até chegar num DFU. Eu falei, já que eu tô nesse processo, vou colocar o iOS 10, vou colocar o WatchOS 3, porque já tô fazendo um DFU mesmo, que seja. Fiz um reset de configurações, ficou redondinho, recomendo, aliás, se você tiver, né, problema com o iPhone, tô sentindo que ele tá perdendo a agilidade, redefine todos os ajustes, acho que é esse o nome, definir todos os ajustes. Não vai apagar nenhum aplicativo, seus dados, seus aplicativos continuam no dispositivo. Ele só vai apagar as configurações, com isso você vai perder a sua senha de Wi-Fi, vai ter que digitar de novo, vai ter que configurar de novo o Touch ID, você faz uma reconfiguração, mas o ganho de performance vale a pena. Eu fiz o reset, coloquei o iOS 10, coloquei o WatchOS 3, tá redondinho, o Mac ainda continua com o capetão, não coloquei o Sierra chega no dia 20, vou falar sobre isso já. Apple TV já tá também com o GM, já tá com o tvOS 2, tudo atualizado. Primeiro deixa eu registrar que foi uma keynote como eu não vejo há muito tempo. Eu saí empolgado dessa keynote. E não foi por causa dos nudes no chuveiro, não. Mesmo sabendo, você deve ter tido essa mesma sensação. Com quem eu conversei, as pessoas tiveram essa mesma sensação. Mesmo você sabendo todos os lançamentos, não foi nenhuma novidade aquilo que aconteceu. A gente sabia tudo aquilo que foi apresentado, uma coisinha ou outra que foi diferente, mas a gente sabia tudo aquilo que ia acontecer naquela keynote e ainda assim foi bacana, foi legal de assistir, porque é um show no final das contas. Se você acha que spoiler estraga keynote, eu vou te dizer que você tá velho, assim, de pronto, usa um Snapchat para rejuvenescer alguns anos. Porque os spoilers hoje, né, eles têm muito mais uma cara de trailer de filme, é muito mais um complemento do que qualquer outra coisa. Qual é a graça de você assistir um filme que você já conhece o final? Alguém tinha alguma dúvida que nessa keynote a gente ia ter iPhone 7? No final a gente já sabia. O bacana é a história sendo contada, e mesmo essa história sendo contada com uma série de spoilers, a gente curtiu. E aí, talvez, a gente tenha curtido a própria Apple, né? Teve uns twitters vazando os spoilers. Será que alguém perdeu o emprego por causa disso? Falou, assim que começou, eram 2 horas, apareceu aquele tweet patrocinado, né? Aquele tweet que não aparece na timeline do @Apple, dizendo, o iPhone é a prova d'água, olha só, a pré-venda já tá disponível. Isso era na quarta-feira, não tava disponível, vai ficar disponível só na sexta. Então, completamente fora de ordem. Então, nesse momento,
momento que a gente está vivendo hoje, onde não tem mais privacidade, spoiler não estraga mais a história. Claro, de repente, um sexto sentido, onde você tem um plot twist bem forte, aí sim o spoiler você não pode, né, estragar esse plot twist. Mas a gente curtiu o evento ontem. E aí por que a gente curtiu? A gente curtiu porque teve, não vou dizer inovação, acho que a inovação é algo muito overrated, mas a gente viu novidade, e é isso que a gente quer. A gente viu muita novidade. A Apple poderia ter pego essas novidades e espalhado nos outros modelos ao longo dos anos. Não, porque colocar um iPhone à prova d'água significa adeus botão home que afunda, adeus esse espaço vazio que é o fone de ouvido, né, o conector do fone de ouvido. Enfim, foi um show como eu não via há muito tempo. A apresentação rolou suave, o vídeo rolou suave. Lembra quando antigamente agarrava? Não agarrou. Foi distribuído pela Akamai, foi o pico, em termos de evento de vídeo, o pico da Akamai. Lembra que a Akamai distribuiu as Olimpíadas, aí? Só para você ter uma noção do que a gente está falando. Sempre tem aquele resumo em vídeo da Keynote. Keynote em 90 segundos, em 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, em vários tamanhos, vários tipos de resumo. E a própria Apple fez um desses vídeos, o Don't Blink. E caso você ainda não tenha assistido, tá lá no cocatec.com.br. A seleção de vídeos que a Apple publicou no YouTube, vale a pena assistir. A Keynote, logo quando começou, tinha uma parte fora, né, o meio Google Glass, assim, sabe? Aquela apresentação do Google Glass. O Tim Cook no carro, né, aquele karaoke, né, referindo aí talvez a um Apple Car, um Apple Music. A Apple Music, lembrando, no Android, 10 milhões de downloads. Isso é um belo número. Teve Nintendo, assim que começou a apresentação de números e tal, apareceu a Nintendo, a gente vai ter Mario. Dezembro chega Mario no iOS, de iPhone 5 ou iPhone 5S pra cima. Teve uma galerinha, você pode entrar, já tá disponível, entre aspas, na loja. Você tem um botão para ser avisado quando vai estar disponível, vai ser em dezembro. Mas quem tem iPhone 5, 5S, não roda nesse iPhone. E até que enfim, né, a Nintendo dando o braço a torcer. Deu uma entrevista, não lembro agora onde foi, mas dizendo que o Mario é simples e essa simplicidade tem que ser levada para o jogo mobile para você poder jogar só com um toque, uma visão interessante. Pokémon GO chegando, né, a Niantic falou, Pokémon GO tá chegando no relógio. E isso é bacana porque eu parei, por exemplo, de jogar Pokémon GO. Eu não tenho mais Pokébola para jogar. Tenho que ir na Pokéstop e não tenho ido, né? Se tivesse no relógio, você tá perto de uma Pokéstop, toca aqui. Acho que eu voltaria a jogar. Acho que vai trazer um pouco esse público que, como eu, parou de jogar, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas promoções da Coca-Cola de tampinha, né? Antigamente você passava na porta de um bar, de um boteco, você tinha diversas chapinhas, né? Tampinhas jogadas na calçada. O cara abria uma garrafa e jogava na rua. Super anos 80 isso. E eu me lembro que eu passava olhando aquelas tampinhas pra ver se tinha alguma premiada, ficava chutando, desvirando. Às vezes tava indo pra casa, falava, não, peraí, vou até ali à esquina, tem um boteco ali na esquina, deixa eu ver se não tem um prêmio ali, alguma coisa. Pô, tô precisando de uma chapinha, vou lá pra completar a coleção, deixa eu lá coletar um pouco de tampinhas. E é um pouco isso o universo de Pokémon. Então, não dá pra criticar Pokémon GO, né? É tudo no seu tempo. A gente tem que assumir quando a gente tá ficando velho, quando são as nossas engrenagens rangendo, quando é o nosso gosto falando. Enfim, esse foi o momento do Japão. Aliás, chegando o Apple Pay no Japão com o Felica, integrado com o sistema de pagamento, né? O Felica, na verdade, é um sistema de pagamento, não é só transporte público. Eu tava falando com os cocas lá do Japão, Roger Takada, Michael Sato. Você quer pagar um doce, alguma coisa, você pode pagar com o Felica, né? Você pode pagar e vai poder usar o Apple Pay. A Apple também falou, isso foi bem influente, um iWork colaborativo. Na verdade, quem tem múltiplos dispositivos pode fazer o teste. Começa a editar um documento que esteja no iCloud, no Mac, e vai pro iOS e edita também. Você vai ver que os updates são dinâmicos, você vai ver a atualização acontecendo. E esse iWork colaborativo, no final das contas, essa funcionalidade que você já tinha entre os seus dispositivos
na sua conta multiconta, né? Então achei bem influente. Agora falar da celebridade do evento, falar do iPhone. O shape é o mesmo, entretanto os cases não vão funcionar. Isso por causa da câmera, a furação da câmera, o tamanho da câmera é diferente, então você não vai conseguir usar o case, mas as dimensões exatamente as mesmas. A grande novidade é que resiste à água, mas se você reparar, resiste à água, mas os danos com líquidos não estão cobertos pela garantia. Como assim, Coca? Eu não entendi esse negócio. Bom, imagina, por exemplo, que você vai recarregar com o Lightning umedecido, alguma coisa assim. Tem até um aviso, ó, você... Não vou recarregar aqui porque tá úmido. Detectei que tem líquidos aqui no Lightning, não vou recarregar. Esse é um problema, né, que pode acontecer. A resistência à água que o iPhone tem é uma coisa temporária, né? A especificação é IP67, significa que pode ficar 8 horas em contato com poeira, que não vai entrar poeira dentro do dispositivo, mas se ficar mais de 8 horas, pode entrar. O teste é de 8 horas. Para água, o teste é até 1 metro de profundidade durante 30 minutos. Mais do que isso, você já está correndo um risco. Então não é para você operar exatamente o iPhone, embora muita gente vai tirar foto debaixo d'água, mas não é para você operar o iPhone debaixo d'água. É mais, sabe, quase como se fosse o que a gente tem no Apple Watch de primeira geração. Ele é resistente a respingo. Olha muito mais essa resistência à água do iPhone para uma resistência a respingos do que propriamente algo, vou nadar. Não, 1 metro de profundidade, legal, pô, eu posso nadar, vou colocar o meu iPhone aqui na sunga, eu vou nadar com ele. Não é essa a proposta, né? É temporário, não é uma condição permanente. O S7, por exemplo, que é IP68, lembrando que IP é um prefixo, o 6 é resistência a sólidos, no caso poeira, e o 8 é resistência a líquidos. E 8 significa 1,5 metro, né? O 7 é até 1 metro, o 8 é 1,5 metro. E igual o S7 Edge não cobre os danos com líquidos. Isso aí é padrão. Grande estrela, aquilo que me chamou muita atenção foi a câmera. Não pela câmera em si, mas pelo conjunto da obra da câmera. Você tem um flash agora com 4 LEDs ao invés de 2, continua sendo True Tone. Você tem acesso ao RAW. E processar RAW, quem lida com fotos sabe que isso é pesado, né? O Lightroom, por exemplo, ele é um devorador, tudo bem, pode ser da Adobe, mas não é tão trivial assim lidar com o RAW. O que é o RAW? Quando você tem uma imagem processada, digamos assim, o que é essa imagem processada? Quando você tem um JPG, você perde um pouco das tonalidades. Netflix, o vídeo, você vê que tem aquelas marcas, né? O preto não fica preto, fica aquela coisa meio borrada. O que acontece é que ele junta os azuis, ele diz, ó, tudo isso aqui é esse azul aqui. E, na verdade, você tem um degradê, você tem vários azuis. Ele junta aquele bloco e diz, ó, esses azuis aqui estão parecidos, e com isso ele vai fazendo a compressão. Você perde, sim, informação. Você tem 2 lentes, isso no Plus, os 5.5 polegadas. 4.7 continua com uma única câmera, mas tem estabilização ótica da imagem. E essas 2 lentes é bacana porque você tem a lente tradicional e uma outra lente que é teleobjetiva. Ele dá um zoom de 2x. E quando você troca de 1x para 2x, o que você está fazendo, na verdade, é trocando a câmera que você está usando. Eu estou usando a câmera padrão, que eu já estou acostumado, estou usando a câmera nova, a teleobjetiva. Agora, o bacana é que você tem uma combinação de hardware e software. A Apple é especialista nisso, faz o software e faz também o hardware, e com isso você tem toda uma inteligência artificial para que a coisa aconteça. Na Keynote foi dito que uma foto envolve 100 bilhões de operações, acho que esse é o número, se não me engano, e leva 25 milissegundos para realizar todas essas operações. Então, tem muita tecnologia ali. Você consegue agora tirar foto com pouca luminosidade, as cores são mais brilhantes, você consegue desfocar o fundo, aquele efeito bokeh, acho assim que se pronuncia, mas ainda não está disponível. Se você comprar o Plus sexta-feira que vem, no dia, quando ele chega, né, no dia 16, não vai estar disponível, isso vai vir como uma atualização de software no futuro, e aí você começa a ver que de repente tem algo ali acontecendo, né? Talvez a gente tenha uma diferenciação entre a versão menor, de 4.7 polegadas, a padrão, e a versão Plus de 5.5 polegadas. Tem algo ali acontecendo. Precisa de mais processamento, precisa de mais RAM, né? Aquele Plus que a gente tinha, que era só câmera e bateria, mudou. Agora a gente tem um Plus na bateria, a gente tem um Plus na câmera, a gente tem um Plus na RAM, a gente tem um Plus provavelmente no processador.
se for verdadeiro o benchmark que apareceu, esse A10 Fusion que tá no Plus, ele tem mais potência, tem mais poder de fogo do que o iPad Pro. Olha isso. Ele faz 3.200, mais ou menos, benchmark 3.200 no single core e no multicore 5.300. O iPad Pro tá virando 3.000 no single e 4.900 no multicore. Imagina um iPad que vai chegar aí, a próxima versão do iPad. Vou falar de iPad já. Falando desse Fusion, é curioso porque agora não é mais só A10, é A10 Fusion, 40% mais rápido, 2 vezes mais rápido do que o iPhone 6. Só que vem a pergunta, por que Fusion, né? Por que esse nome? O Alexandre Costa bem lembrou lá do iPhone hoje. Fusion é a marca que você usa com HDs híbridos, né? Que parte armazenamento SSD, flash, outra parte eletromecânico. Então, será que a gente está vendo uma fusão, né? Tem alguma coisa a ver com os chips da AMD? Está vendo uma fusão de chips? Né? Será que a gente vai ter um Mac ou algo parecido com um Mac rodando em ARM? Então, ficou meio curioso. Esse é um chip, o A10 Fusion é um chip quad-core. Você tem 2 cores focados em performance e 2 cores focados em consumo de energia. E o sistema escolhe, né? Agora eu preciso de potência. Vai gastar mais energia, vai gastar mais bateria. Já não, isso aqui não é tão vital. Posso usar os cores mais lentos e com isso preservar um pouco mais de energia. Parece que a tecnologia é a mesma, ou seja, 16 nanômetros. Então, todas essas novidades, né, essa separação, você já tem essa tecnologia, acho que é Big o nome dessa arquitetura, né, de quero potência, quero preservar a bateria, essa separação dentro do core. Então, a Apple adotando também esse design. Em termos de espaço, confirmou 32, 128 e 256. O botão Home, conforme a gente conhece, adeus. Ele agora é padrão Force Touch, é padrão 3D Touch. Você tem uma resposta tátil que engana o teu cérebro e acha que apertou o botão, mas não aconteceu nada. Isso é vital para a resistência à água. Isso significa também que nunca mais vai ter falha no botão Home, não vai entrar poeira no botão Home. Talvez tenha um probleminha ou outro, né, que apareça, mas acho que a tecnologia tá bem consistente. Na verdade, é um botão Home fixo com o Touch ID que a gente já conhece e uma vibração, né, um Taptic Engine rolando ali por detrás. Para fazer DFU, agora não é mais o Power e o botão Home, agora é Power e o volume para baixo. Aquele botão de diminuir o volume, tem os botões de diminuir o volume, tem o botão de mudo, tem o botão de power, né? O shape, tirando a câmera, o shape do iPhone continua o mesmo. Adeus cinza espacial, a gente tem agora 2 pretos no lugar do cinza espacial, continua tendo prata, continua tendo dourado, continua tendo o ouro rosé, mas agora 2 novos pretos, um fosco e um brilhante. E esse brilhante que é o Jet Black, tem o Black e o Jet Black. O Jet Black, ele é brilhante e arranha fácil. A Apple já falou, já colocou isso, arranha fácil, não vai ficar depois de mimimi. O que eu gostei no preto, tanto o fosco quanto o brilhoso, é que a antena tá bem menos perceptível, ficou bem de chavado, como se fala aqui no bom carioquês. Bateria, até em função do A10, aumentou a duração da bateria em média, 2 horas para a versão padrão 4.7 polegadas e 1 hora para o Plus, mais bateria. Isso, os testes foram pareados com um fone Bluetooth, leia-se provavelmente um AirPod. Tela mais brilhante, agora sim a gente tem o som estéreo. Pô, Coca, mas você falou que o negócio não ia ser estéreo e é estéreo. Pois é estéreo porque tem um falante embaixo e tem um falante em cima. Tem um na parte de baixo, outro na parte de cima e não é um do lado do outro, não é ali na furação. Então, os furos continuam sendo estéticos, mas é estéreo. E aí tem que falar do AirPod. Na caixa vem um EarPod com conexão Lightning, porque adeus jack do fone, adeus conector P2, adeus bananinha. Muita gente chiando, muita gente reclamando, mas acontece que a Apple está favorecendo a conexão Bluetooth. O que ela quer não é que você use um fone Lightning, não é que você use um fone padrão P2 bananinha e conecte num adaptador Lightning. Esse adaptador Lightning para o fone vem dentro da própria caixa. Você pode usar o fone que você já está acostumado. Você tem um superfone com fio, quer continuar usando? Você pode continuar usando. Esse adaptador nos Estados Unidos é $9, aqui no Brasil R$80. O fone Lightning que vem dentro da caixa, Estados Unidos $30, aqui no Brasil R$250.
já tem a definição de preço, assim como tem a definição já de preço do AirPods. Lá nos Estados Unidos, $160. Aqui no Brasil, R$1.400. Tô falando preço cheio, você ainda tem um desconto de 10% à vista, vai dar 1.240. Muita gente achou caro, que não vale a pena. Duas coisas aqui. Primeiro, fone Bluetooth, sim, é mais caro. Outra coisa, você não pode querer imaginar que um fone pequenininho vai ter a performance de um fone grandão. Não tem. Você também não pode imaginar que um fone grandão vai ter o mesmo desempenho que uma caixa de som. Não tem. O baixo, eu sempre falo isso, som grave, a gente sente na caixa torácica, aquele bum, 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 bum. Não tem fone capaz de reproduzir isso. Então são coisas diferentes. Entenda isso. Existem fones Bluetooth com uma qualidade superior ao do AirPods? Claro que tem, talvez até por esse mesmo preço de $160. Mas lembra uma coisa, o AirPod ele vem com uma caixa recarregadora. Ele tem uma vida, a bateria dura 5 horas. Você pode ouvir música durante 5 horas, acabou a bateria, você coloca dentro da caixa e você recarrega. Ao todo, você consegue 24 horas de autonomia usando a caixa. Se você colocar 15 minutinhos dentro da caixa, você já tem 3 horas de autonomia. É legal, mas não é legal, porque 15 minutos é muita coisa. Se fosse uma recarga rápida, como acontece no próprio mouse, no próprio Apple Pencil, que em 1 minutinho ela já está usável de novo, 15 minutos já perde um pouco a performance, eu acho, né? Você já atrapalha um pouco. Tem novos fones também da Beats, a linha Solo Wireless veio a versão 3, o Power Beats também veio a versão 3. O Solo Wireless, ele é grandão, né? O fone grandão tem 40 horas de autonomia. Você faz 5 minutos de recarga, tem 3 horas de reprodução. O Power Beats 3 e o Solo Wireless custa $300. O Power Beats 3, $200, 12 horas de autonomia, 5 minutinhos te dá 1 hora. Dá pra você malhar, né? 1 hora de malhação, mas 5 minutos eu também já acho muito, pra ser sincero. Acho que já quebra um pouco a rotina, mas enfim, melhor do que os 15 minutos do AirPods. E você tem o Beats X, que tá na mesma faixa de preço do AirPods, né? $150. Tem 8 horas de autonomia. Faz uma recarga fast, em 5 minutos você tem 2 horas de reprodução, tem cabo flexível conectado, os earbuds eles são magnéticos para você, né, para ficar junto, para guardar, isso é uma coisa interessante, porque o AirPods é um em cada ponta, não tem fio entre eles, eu gostei disso. O design, ele é meio esquisito, lá no veredito, se eu vou pegar ou não, eu vou falar sobre o design, mas eu achei o design meio esquisito, porque é um earpod com fio cortado. Isso foi uma coisa que eu achei meio, né, queria uma coisa talvez um pouco diferente, uma coisa meio bolinha, mas lá nos comentários eu vou falar sobre isso. O preço dele, muita gente achou caro, mas o preço, de novo, ele tem uma caixa de recarga, é o preço de um Icon X da Samsung, né, aqui no Brasil tá, acho que são R$1.200, R$1.600, tá dentro da mesma faixa de preço, alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos também em dólar, então tá na faixa. Você não pode comparar um Jaybird, um Beats X, qualquer coisa desse porte, qualquer coisa desse patamar que não tem a caixinha recarregadora. Então tem essa distinção. Uma coisa que eu achei chata também é que 5 horas de autonomia sem a caixa recarregadora significa que não dá para nada. Você não consegue 5 horas, eu tenho que ir pro trabalho, 1 hora para ir pro trabalho. Trabalho 8 horas, né? 1 hora para voltar. Eu preciso de 10 horas pelo menos. Então eu teria que levar a caixinha pro trabalho. E 5 horas em casa, durante a semana, até dá, né? Eu vou aquela voltinha ali de noite, 1 horinha de noite, de manhã um exercíciozinho, 1 horinha e tal, até dá 5 horas, eu acredito, pro uso em casa. Aí você tem que ficar levando casa, trabalho, acaba sendo mais uma coisa para você levar. Isso eu achei meio ruim. Mas, enfim, eles são sim Bluetooth, então você pode... É um fone Bluetooth, você pode usar em qualquer lugar. Entretanto, o Magic Pairing, que é o pareamento mágico, vai trocando entre os dispositivos. Isso só acontece dentro da plataforma Apple, dentro dos dispositivos Apple. Quem faz o pareamento, quem inicia o pareamento, não é o fone em si, é a caixinha. Isso, achei. Você vê que é um par, né? Que você precisa de fato a caixinha. Mas adeus fio, no final das contas é adeus fio. Eu falo sempre isso. Eu tenho um fone Bluetooth, né? Ele tem fio ligando as duas pontas. Ele pareia até com 2 fontes, então posso usar no iPhone e usar no iPad. Ele troca entre um e outro automaticamente. Isso é uma benção. Esse Magic Pairing vai ser
fantástico. Então eu acho sim, eles vão fazer um belo sucesso. Eles vão estar disponíveis no Brasil no final de outubro, e aí a gente já pode começar a especular. Será que o iPhone 7 chega aqui no Brasil no final de outubro? Aí. A Apple disse que matar o conector do fone de ouvido foi fundamental para melhorar a câmera, porque você tem mais espaço. Era um espaço vazio que ficava ali, cheio de ar, né? Um nada, e era um espaço realmente valioso. Com isso, melhorou a câmera, com isso melhorou também a bateria. O AirPod tem sim muita tecnologia, tem um chip W1 e tem muita tecnologia. Você tá com ele no ouvido, aí você tira, a música para. Isso dentro do universo Apple. Tem um microfone que ele faz aquela formação, ele não chega a ser direcional, mas ele consegue mirar na sua voz, ele elimina ruídos externos, ele tem microfones para captar o ruído externo e com isso ele filtra. O nome dessa é o beamforming, né? Ele consegue tipo mirar alguma coisa mais ou menos assim. Outra coisa que eu gostei, você dá 2 toquinhos, ele tem um acelerômetro, você dá 2 toquinhos no fone, ativa a Siri. Eu que adoro a Siri, uma bela funcionalidade. Coisa chata, você vai perder, o seu cachorro vai comer uma das pontas, isso é certo. Tava até... não lembro quem falou no Twitter. Você vai chegar na loja e vai ter gente... oh, por favor, você tem o fone esquerdo? Eu queria comprar o fone esquerdo. Porque eu perdi... Bom, não tem jeito. Isso aí vai acontecer mesmo. O único... tirando a questão de qualidade, a questão de preço, acho que o único inconveniente... você tá trocando o fio por um outro inconveniente que é a caixinha. Para exercício, para coisas que você vai fazer em até 5 horas, ok. Mas a gente não faz coisas até 5 horas, né? A gente sai de casa de manhã e volta 5 horas depois, seja escola, faculdade, trabalho, né? Ou seja, ainda tem margem para evoluir. Ah, Coca, mas eu quero ouvir música e recarregar o fone. Pois é, se você usa a base Lightning, foi até o Phil Schiller que recomendou, se você usa a base Lightning, você já não consegue ouvir com fone de ouvido porque é do lado, né? Então se tá numa base, você já não consegue ouvir. Por isso que a base oficial da Apple tem uma saída de áudio, aí você conecta o fone nessa saída de áudio. Foi o que o Phil Schiller falou, você quer recarregar e ouvir música ao mesmo tempo no seu fone de ouvido com fio? Usa a base Lightning. Tem a Belkin que fez um adaptador, um Benjamin na verdade. Você conecta na porta Lightning e na outra ponta você tem 2 Lightnings. Mas lembra que o que a Apple quer é que você pare de usar fio no final das contas. Ela quer que você compre o AirPods. Não acho que a Apple esteja forçando um padrão, ela não está forçando o Lightning, matando o conector e obrigando você a usar o Lightning. Eu acho que o que a Apple quer, no final das contas, é fazer com que você pare de usar fio, que você passe a adotar o Bluetooth. Talvez até o formato desse AirPod seja o formato de AirPod, porque é uma marca muito forte, né? Esse fone branquinho, com aquele jeitão, é uma marca, de alguma maneira, o original ele era redondo, esse atual ele é um redondo com direcionamento, meio como eu brinco, secador de cabelo. Falar de preço aumentou, mas só o do Plus. O iPhone 7 padrão 32 GB sai por $650. O 128, $100 a mais, $750. E a versão de 256, outros $100 a mais, $850. Já o 7 Plus, que deveria custar $100 a mais do que a versão menor, portanto, iniciando em $750, foi para $770, $20 a mais. E o Step continua sendo de $100 para os outros modelos de 128 e 256. Você não tem o Jet Black em 32. Eu senti isso como, todo mundo compra mais o de 32, é o mais vendido, então vou fazer o seguinte, vamos colocar nos mais caros, porque eu sei que a galera, né, vai arranhar, vai ficar de mimimi, vamos dar uma vamos, né, dar uma restringida. Mas esses são os preços. Teve mudança de preço aqui no Brasil, já eu vou falar sobre isso também. Qual iPhone 7 vai funcionar no Brasil? Todos os modelos são compatíveis com o 4G brasileiro, você pode comprar qualquer um deles. Embora eu acho que o modelo homologado é um diferencial, você tem um modelo homologado aqui pela Anatel, então apostaria no modelo da AT&T. A Apple não vai dizer, você que está querendo comprar no primeiro final de semana, a Apple não vai dizer o número de vendas no primeiro final de semana. Ela acredita que não vai atender a demanda. Leia-se que tem poucas unidades. Ela não conseguiu produzir tanto quanto deveria, então talvez seja difícil de encontrar iPhone 7 no primeiro momento. Vamos torcer para que não. Falar de preço, aqui no Brasil o preço dos iPhones baixaram consideravelmente. O 6S de entrada, que estava saindo por R$4.000, agora R$3.000. R$1.000.
Tem sim um pouco de queda, mas muitos outros acessórios também tiveram preço reduzido, ou seja, tem uma questão cambial. Teve esse aumento de $20 no preço do Plus nos Estados Unidos, o Apple Watch 38 também aumentou um pouquinho de preço nos Estados Unidos, são aumentos, digamos, reais. Agora, na Europa, teve aumento de preço 10%, 15%, e aí em função da variação cambial, o euro e a libra tiveram uma desvalorização. Então tem esse ajuste e, por outro lado, o preço do dólar está caindo. Então fizeram um ajuste aqui no Brasil, caiu 25%, de 4 mil para 3 mil reais. E agora começa com 32. Você só tem 32 e 128. Todos os modelos tiveram, em média, uma queda de R$1.000. Já o SE também teve uma queda. A versão de 16 GB, R$200 a menos. E a versão de 64 GB, R$300 a menos. Preço do fone Lightning, já falei, aqui no Brasil, R$250. Nos Estados Unidos, $30. O adaptador, $9 lá. Aqui, R$80. Tem um site, achei curioso, appleplugs.com. É uma brincadeira, claro, que venderia só o pino para você colocar no conector do iPhone 6, 6S, para fechar ocupar esse buraco e pagar de iPhone 7. A iOS 10 GM já está disponível para os desenvolvedores e para os betas. Dia 13 sai a versão final, na próxima terça-feira. Portanto, preparem aí para as atualizações. Já tem jailbreak rolando, o hacker Luca Todesco já fez o jailbreak. Veredito, eu quero o Jet Black Plus. Arranha, usa case. Acho que a grande maioria das pessoas usa case, então eu continuo usando case, arranha mesmo, mas... E daí, fazer o quê? Mas se entrar uma poeirinha entre o case, vai arranhar mais ainda? Vai. Mas preço de revenda, e aí? O cara que na compra depois usa o case também. Agora, por que o Plus? Por que eu tô saindo da versão de 4.7 para a versão de 5.5? Não havia muita diferença entre o Plus e a versão menor. Com a câmera dupla, a coisa começa a ficar diferente. Você precisa de mais potência, precisa de mais RAM, tem muito software na câmera, como eu falei. A Apple quer fazer muita coisa no silício, né, o reconhecimento de faces, né, fazendo o próprio chip, fazendo o próprio iPhone sem servidor. Diria que a Apple vai começar a distanciar os iPhones um do outro. Vai deixar de ser simplesmente um Plus, né, um a mais na bateria, na câmera. Agora já é um a mais também na potência, na RAM. Acho que vai começar a caminhar para se tornar um iPhone Pro. Não Pro no sentido propriamente de Pro, mas, né, vai ter um boost. Eu sou amante de processamento, né? Curto poder de fogo, curto essa coisa de tempo de resposta. E eu sei que pegando um Plus eu não vou conseguir usar o iPhone mais com uma mão só, mas eu tenho já o Apple Watch. E eu reparei que eu não tô mais usando tanto quanto eu usava o iPhone. Aquelas consultas rápidas, aquela coisa, você pega o iPhone para saber o que tá acontecendo, isso reduziu muito com o Apple Watch. Então eu já tenho uma telinha, dá pra gente partir para uma tela um pouquinho maior. A navegação sim com o Plus você consegue fazer com uma mão, mas você vai precisar de duas mãos para fazer uma digitação, né? Para ser ágil. Eu converso com quem tem o Plus e eles, no geral, estão satisfeitos. Tem alguns sites que eu preciso acessar, por exemplo, o console da Amazon, da AWS. Não fica bem em 4.7 polegadas. Eu consigo me virar porque eu já sei aquilo que eu quero, mas não fica tudo visível. Em 5.5 fica visível. Coca, mas isso aí você tá querendo se justificar, porque vai ter sites que não ficam bem em 5.5. É verdade. Quando você quer uma desculpa, qualquer coisa é um motivo, né? Preciso ser honesto. Mas, enfim, eu já tô aí com 1 ano de Apple Watch, alguma coisa assim. E acho que acho que cabe um iPhone um pouquinho maior. Continuo sendo Mac Guy, continuo usando o Mac para tudo, tá? A maior parte do tempo o Mac tá comigo, tá sempre acessível, tá sempre disponível. Eu gosto muito de usar a Siri e eu reparei que o retorno da Siri no Apple Watch é melhor do que no iPhone. Então, aquela coisa de marca uma reunião, aquela coisa de me acorda a tal hora. Eu tenho usado o Apple Watch para fazer isso, não tenho mais usado o iPhone. Com o Mac agora, no Sierra, com a Siri, talvez eu passe a usar mais a Siri, mas eu acho que eu vou acabar usando o AirPods, daqueles 2 toquinhos no AirPods e, me acorda a tal hora, fazer essa interação com a Siri. Sim, eu não gostei do design, eu gostaria que fosse um design bolinha, mas eu, na época que nadava, tinha aqueles protetores de ouvido para não entrar água, moldado sob medida, aquela bolota grande,
E era meio trabalhoso para colocar. Você acaba pegando a prática, assim, mas é meio trabalhoso de colocar, tirar. Fora que se fosse essa bola maior, grande, tem diversos tamanhos de orelha, não ia entrar em qualquer orelha. Esse jeito é mais universal, entra em qualquer orelha. O meu fone Bluetooth, ele entra no ouvido e você manipula pela bola externa, né? Ele é meio como se fosse um formato de T. Só que com isso eu não consigo deitar e colocar a cabeça no travesseiro, deitar em cima da orelha, né? Machuca. Já, não que eu vá fazer isso, mas é um diferencial pro AirPods, você consegue deitar. Então acho que tem o design sim, ele é feio, mas acho que não teria uma outra opção, né? Você precisa manusear, né? Só a bolinha seria difícil de manusear. Esse cabinho, esse pininho, essa coisa que fica pra fora ajuda no manuseio. Parece que foi uma opção mais pelo design funcional, né? Não gosto do design do Apple Watch porque parece relógio. Eu acho que deveria ser mais pulseira, acho que deveria ser uma coisa diferente. O AirPod também acho que poderia ser uma coisa diferente, mas do ponto de vista funcional, eles dão conta do recado. Veredito, sim. Eu quero um AirPod, sim, eu quero o iPhone 7 Jet Black 7 Plus, 128 GB, eu acho que dá conta, né, o melhor custo-benefício. Apple Watch, a Apple disse que agora eles são a segunda marca de relógio mais vendido no mundo, né? Isso é muita coisa. E ela lançou o Series 2, resistente à água, 50 metros, você pode nadar com ele, o alto-falante agora expulsa a água, e vale lembrar uma coisa, 50 metros não significa que você pode ir a 50 metros de profundidade. Essa denominação diz que se você colocar 50 metros, a pressão de 50 metros vai estourar o relógio, né? Alguma coisa assim. Ou seja, 50 metros é o máximo que ele aguenta antes de estourar. 50 metros na prática significa que você pode nadar com ele. Embora a Apple não recomende que você misture água e velocidade. Esportes aquáticos que tenham um quê de velocidade, por exemplo, kitesurf, por exemplo, esqui aquático, surf, de repente, tem velocidade ali? Ô, Timóteo, e aí? Tem ou não tem? Mas ficou bem claro a coisa fitness, né? Aquela coisa, você nada? Bacana, você pode agora contar suas calorias, tem uma tecnologia onde a Apple estudou 700 nadadores de diversos perfis físicos diferentes para fazer algo bem preciso. Tem 2 novas atividades físicas, tem a natação em piscina e a natação em mar aberto. Isso aí, bem legal. Mas eu continuo dizendo para você, não toma banho com o seu Apple Watch. Ah, mas ele segura água, a própria versão já segura água. É questão de resíduos. No final das contas, se você tomando banho com seu Apple Watch, é como se você estivesse esfregando sabão nele a seco. Isso no longo prazo. Tá tomando banho, a água você tem o sabonete, aquilo seca no seu braço, vai acumulando. Depois de um ano você vai estar meio fosco, você vai ver que não vai estar com o mesmo brilho. Eu levo o meu Apple Watch pro banho até com frequência, por exemplo, fiz exercício, né, tô suado, eu vou tomar banho e levo o Apple Watch. Primeira coisa que eu faço no banho é lavar o Apple Watch. Passo até sabonete e tal, mas é pra lavar, não tomo banho com ele no pulso. O problema é tomar banho com ele no pulso, não é um problema de água em si, é uma questão de resíduos. Ok, nada com ele, cloro, água do mar, né, a versão agora resistente à água, ok, mas depois você vai e lava. Tem um chip de GPS nessa Series 2, ou seja, você pode correr e ele vai registrar a sua rota sem precisar levar o iPhone. O processador agora é dual-core, 50% mais rápido do que a primeira geração, e os gráficos 2 vezes mais rápidos também. Mas será que a gente precisa dessas coisas a mais? O Series 2, ele é mais grosso, levemente mais pesado, 38mm, que era 10.5mm, agora 11.4, 0.9mm a mais. Peso 25 gramas, agora 28.2, o de 42 igual, né, de 10.5mm para 11.4, e o peso era 30 gramas, agora 34.2. Isso aí em função da bateria. Tem agora uma versão Nike, tem também a versão com cerâmica. O Apple Watch de ouro morreu, né? Essa versão cerâmica ocupou o lugar, o título de Apple Watch Edition. Na verdade, o Sport morreu, o Apple Watch padrão, né, também morreu. Deram lugar a alumínio e aço. Faz sentido, porque não tem a versão Nike. A versão Nike já não tem de ser esportiva. Como é que é isso? Versão esportiva, Apple Sport. Então, morre o Sport e morre a marca Apple Watch, né, o padrão. Você tem alumínio, você tem agora aço, você tem a versão Hermes, você tem a versão Nike. A versão Nike é similar à versão esportiva, não tem
tem a pulseira assim, é diferente, tem os furos na pulseira. Agora, ele é o mesmo Apple Watch. A diferença fica por conta de watch faces. Você tem watch faces específicas para essa versão Nike, assim como você tem no Hermes, você tem watch faces específicos. Sobre cerâmica, é bonita, a cerâmica é branca, passou 2 horas sendo polido para ficar perolado, não arranha e não é caro, né? Se você considerar que a versão de ouro, $10 mil, essa tá saindo por $1.200, é o preço da versão de aço com aquela pulseira de halos preta, é o mesmo preço, né? Mesmo tá saindo $1.200, $1.200, tá dentro do mesmo patamar. Tem patente falando dessa cerâmica, e na patente falando dessa cerâmica, essa cerâmica branca do Apple Watch, também se fala de um iPhone. Será que a gente vai ter um iPhone de cerâmica? Pô, Coca, mas é mais caro, é um material mais caro do que o alumínio. Sim, verdade, é um material mais caro, mas de repente aquela versão especial de 10 anos, essa versão da Nike do Apple Watch chega no final de outubro, e eu acho que foi bacana para a Nike, porque substitui a Feel Band, não precisa mais da banda, ela não tem custo de pesquisa, não tem custo de fabricação nem nada, se associa à Apple, a Apple faz tudo e ainda ganha dinheiro com a marca. Achei uma solução bacana. Em termos de tela, são 1000 nits, você tinha na versão anterior 450 nits. Um nit é como se fosse uma luz de vela, né? Um nit é uma luz de vela. Então, o brilho seria o equivalente a 450 luzes de vela, e agora no Series 2 você tem 1000 velas. Queria que de repente tivesse um always on, né? A tela ficasse sempre ligada. Acho que melhoraria a experiência com o Apple Watch. Opcional, claro. Quem quer, ótimo. Quem não quer, tudo bem, continua do jeito que tá. Mas seria um diferencial que me agradaria. Na questão de preço, o Series 1, né, o modelo anterior, continua sendo vendido. Ele vira o Series 1 e ganha um novo processador. O resto ele é todo igual, mas baixa o preço de $350. A versão de entrada 38mm tá saindo por $270, e a versão que era $400, $300. Ou seja, ficou bem mais acessível, embora você encontrava algumas promoções mais ou menos nessa faixa de preço. 38mm padrão, que antes custava $350, agora $370. Teve um aumento de $20. E a versão 42mm, $400. Versão de aço continua com o mesmo preço. Aqui no Brasil, o preço do Series 1 38mm, que estava saindo por R$ 2.900, agora R$ 2.200. O 42mm de R$ 3.300 para R$ 2.350. Bem mais acessível. Diminuiu a diferença também entre os dois modelos. O Série 2 chega por R$ 3.000, aumentou, né? Aumentou R$ 100, mas também a gente teve um aumento nos Estados Unidos. E já a versão de 42mm veio mais baixo, de 3.300, que deveria ser o preço, tá saindo agora por 3.150. Ainda tá caro, ainda não compensa, eu acho. O de cerâmica, só para constar, aqui no Brasil tá saindo por R$ 10.000. O de aço preto, com aquela pulseira especial preta, sai por uns 8.000 e pouquinho. Tá mais ou menos dentro da mesma ordem de grandeza. Veredito, eu não quero trocar. Sinceramente, eu não tô com gana de trocar. Posso até trocar por uma vantagem financeira. Estavam me falando, não me lembro agora qual foi o Coca que falou, que no Mercado Livre, a versão de alumínio, que é a que eu tenho, a preta, tá saindo usado no Mercado Livre por R$ 1.200. Isso era antes. Na Keynote, talvez agora até abaixo mais o preço. Mas R$ 1.200. Eu posso vender por R$ 1.200 e aí, de repente, compro lá fora a versão de alumínio, o equivalente da série 2 de $400. O dólar agora tá 3, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, trocaria ali meio pau a pau. Talvez seja porque espera mais um ano, aí o valor vai cair demais. Aí talvez não valha a pena. Mas realmente não tenho gana em trocar, porque eu não preciso de GPS no Apple Watch. Porque se eu for correr, eu vou correr ouvindo música. Quando eu caminho ouvindo música. Você pode transferir as músicas por Apple Watch, mas é trabalhoso essa transferência. Eu quero ouvir as minhas músicas, eu vou levar um iPhone. Tudo bem que agora eu tô levando um iPhone maior ainda, né, de 5.5 polegadas. Mas vou estar com fone Bluetooth, o Apple Watch para controlar as músicas, nem vou tirar do bolso. Mas eu não preciso de GPS, não nado com ele. Então, não tem nada... 50% a mais de potência, 2 vezes a mais poder gráfico, mas isso realmente não me atraiu. Enquanto no iPhone tem um pouco dessa coisa de trocar todo ano, Apple Watch eu vejo pela funcionalidade, e não vi uma funcionalidade, não vi nada matador, preciso do Série 2, não senti isso. Não vejo vantagem no de aço,
você tá pagando pelo material, no final das contas. Ok, ele é mais executivo, mas isso é puramente pessoal. Outra, eu não gosto de ter nada na mão brilhante, né? Eu prefiro fosco, não aço escovado, porque o brilho, ele acaba chamando a atenção e você percebe melhor o movimento das mãos. Então, isso aí é já o lado marcial falando, né? O iPhone, ok, pode ser preto brilhante porque vai ficar no bolso. O WatchOS 3 chega no dia 13, na próxima terça-feira. Os betas já estão disponíveis para todo mundo. Tá bacana, né? Tá mais ágil. Você tem a questão de respiração. Isso faz uma diferença danada, a questão de respiração, até por esse lado marcial. Eu tô sempre conectado com a minha respiração. Eu sempre sei o meu ritmo cardíaco. Eu tô sempre curioso isso. Eu tô sempre ouvindo meu coração batendo, né? Um treinamento específico. De Mac nem foi tocado na Keynote, mas no site dizendo que o Sierra chega no dia 20 de setembro, ou seja, uma semana depois do iOS, do tvOS e do watchOS. O beta do Sierra igual já está disponível. iPad não foi falado na Keynote, mas agora não é hora de comprar iPad. Primeiro porque o processamento foi batido pelo A10 Fusion do Plus, se for realmente verídico. Então imagina como é que vai vir ano que vem. Mas ainda assim a gente teve uma atualização na questão de armazenamento. O 16 GB morre, quem assume o posto 32 GB. No iPad Pro também foi normalizado 32, 128 e 256. E o preço também foi normalizado. Antes, os 128 GB, o de entrada na versão só Wi-Fi, custava $750, porque era 128 GB. Agora caiu para $700. E o de 256, que custava $900, tá saindo por 800. Isso o iPad Pro de 9.7 polegadas. O grandão de 13 polegadas, 12.9, igual também teve ajuste de preço. O de 128, que custava $950, tá saindo por 900. E o 256, isso sem a conexão celular, de 1.100 tá saindo por 1.000. Redução gerando aí na casa dos 50, dos $100. Aqui no Brasil, a gente teve uma queda de preço brutal no iPad Pro de 12.9 de 32, que estava saindo por 7.300, agora 6.300, R$1.000 a menos. O de 256 com celular, a versão top, que estava saindo por 11.000, agora 7.700. Melhorou aí, queda considerável. O iPad Pro 9.7 de entrada, 32 sem celular, 5.500, agora R$5.000. E a versão top de linha 256 com acesso celular de 9.200, saindo agora por 6.400. Melhorou consideravelmente, né? iPad Mini 4, iPad Air 2 que tiveram alteração de armazenamento também mudaram o preço. A versão de entrada, o iPad Air 32 GB, que estava 3.400, agora 3.200. O iPad Mini 4 de entrada, 32 GB, de 3.250 tá saindo por 3.200. Não foi lá muita redução, mas já é um agrado. As versões top de linha, o iPad Air 2 de 128 GB com acesso celular, de 4.500 por 4.200. O iPad Mini 4 de 128 com celular de 5.700 por 4.200. O preço agora ficou equiparado. A gente tinha era complicado esse preço, porque o iPad Mini 4 é essencialmente um iPad Air 2, só tem a diferença no tamanho da tela. E você comprava antes o menor por 5.700 e o maior por 4.500. Agora os dois estão com o mesmo preço, 4.200. O iPad Mini 2, que ainda continua sendo vendido, de 32 GB, estava 2.550, agora 2.400. E o iPad Mini 2, de 32 com acesso celular, permanece pelos mesmos R$3.000. Também tiveram novas cores para os Smart Covers e para os Smart Cases. Agora, se eu contei certo, são 16 cores e a gente tem uma base Lightning de recarga na cor preta. Tem que combinar com o iPhone agora, né? Apple TV, não foi falado de Apple TV, mas teve aqui no Brasil uma redução de preço. A versão de 32, que estava 1.350, agora sai por 1.100. A versão de 64, que era 1.750, agora R$1.400. Bem mais acessível. A terceira geração, praticamente descontinuada. Apple TV Remote também teve queda no preço, estava 650, agora 550. O Apple Remote da terceira geração também caiu de preço, pouquinho, R$10. Era 150, agora tá saindo por 140. tvOS 2 está disponível no dia 13 de setembro, próxima terça-feira. Tá bacana, tem o modo escuro, tô usando, tô gostando. Os betas já estão disponíveis. Apple Care subiu de preço lá nos Estados Unidos. Você agora tem $100 para os demais aparelhos, um reparo nos demais aparelhos. E se for um iPhone 7, $130. Pô, Coca, isso aí foi ruim. Mais ou menos, porque se você
estiver fazendo um reparo só de tela, você paga, né, tiver que trocar tela, alguma coisa, $30. Então aumentou o preço para os demais reparos, mas para a tela aqui é o mais frequente, é o que dá mais problema, né? Quebra e tal. $30. Então acho que acaba sendo interessante. Aumentou, era $70, agora $130, mas em compensação a gente tem essa nova faixa, esse novo reparo de $30. Acho que esses eram os preços. Pô, qual que eu comprei o iPhone 6 semana passada e o preço baixou. Por isso que eu falo. Esses momentos você não pode comprar nada, é um péssimo momento para você comprar. Entretanto, a Apple oficial, se você comprou com a Apple, você tem uma política de troca em até 14 dias. Você pode pedir um reembolso. Você pegou o 6S padrão, pagou 4 milão, pode pegar 1 milão de volta, mas se você comprou, fica aí a dica, não é um bom momento para você comprar. Então acho que é isso, acho que tá tudo... Foi longo esse cast, hein? Acho que tá tudo registrado. Te vejo, se você estiver dentro do Hackeando a Nuvem, Hackeando o Terminal, Dropbox próprio, te vejo amanhã, sábado, 10h30 da manhã. Você patrão, meu convidado, você que participou dos webinários mais recentes pagos, tá dentro também, meu convidado. Vamos estreitar os laços com o terminal. Vem ao longo da semana mandando uma série de e-mails para já enturmar a galera ali com o terminal, para não ser um susto muito grande. Roda em Mac, roda em Windows, caso você queira se juntar, ainda tem vaga aberta nessa sexta-feira. Não vai se juntar amanhã, 9h30 da manhã, que aí complica. Então se junta até hoje de noite, meia-noite eu fecho as inscrições para dar tempo, para ficar tudo direitinho. Então, se você estiver no Dropbox próprio, te vejo amanhã. Se não, eu te vejo segunda-feira. Excelente final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Curtiu? Matador essa dica, hein? Eu aposto que você conhece um amigo que vai pirar com essa dica. Então compartilha com ele. Marca ele aqui nos comentários. Ele vai te agradecer. E claro, eu também vou te agradecer. Ainda mais se você assinar o canal, der like no vídeo, curtir a página no Facebook, seguir o Cocatec nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. E digo mais. Se você quiser fazer parte do meu dojo, da minha central de treinamento de produtividade, com dicas como essa de explodir o cérebro, acesse coca.tech/dicas. É gratuito. Vem, participa!